Olá, eu estava aguardando você aqui com a minha Bíblia aberta para estudarmos juntos o capítulo 2 de Colossenses. Estamos andando rápido, né? Esses capítulos, esses livros, aliás, essas cartas de Paulo são pequenas e a gente vai passando rapidamente por elas, né? Temos aí um desafio ainda até o Apocalipse, depois vamos dar continuidade no livro de Gênesis novamente. Não vamos parar de estudar a Bíblia, um capítulo por dia para você se animar, se alegrar e sair com todo entusiasmo, com o plano de Deus já para a sua vida no coração. Estudar a palavra, arrumar a cama, não esqueça disso. Tomar um bom de jejum, vale a pena tomar uma boa refeição, fazer os seus exercícios e sair para ser gentil, para ser Jesus para as pessoas. Não esqueça, ser Jesus para as pessoas. O que faria Jesus nesse momento? Como ele trataria as pessoas? Como ele trataria o que erra? O que me deu uma fechada no trânsito? Como é que Jesus trataria essa pessoa? É complicado isso, né? Que a gente tem uma vida tão maluca, tão louca, e parece que não tem tempo para a gente pensar nessas coisas. Comece o dia com Deus, esse é o propósito. Nós estamos aqui neste lindo lugar, no Cevisa. O Cevisa está nos acompanhando é parceiro nesta série, neste período de gravações. Muito obrigado ao Cevisa. Aqui é o Centro de Vida Saudável Adventista. Aqui é onde você aprende a alimentação saudável, tratamentos naturais, tem médicos, tem enfermeiros, enfermeiras, pessoal da psicologia, pessoal da nutrição, fisioterapia. É um lugar completo para você passar uns bons dias e aprender muitas coisas. Está aqui o site, venha conhecer aqui o Cevisa. E você pode também, através das redes sociais, falar conosco, estar conosco, nos acompanhar. Temos lá o YouTube, no canal Reavivados por Sua Palavra ENT. Esse é o nosso canal. Vá lá, se inscreva, baixe o programa, compartilhe com seus amigos, clique no sininho para que você possa receber logo todas as novas mensagens que o programa lhe oferece. Também no Facebook, na página da TV Novo Tempo. Você encontra lá o programa Reavivados e vamos compartilhar. É importante estudar e compartilhar. Estamos aqui então no livro de Colossenses, na carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Você tem aí os capítulos anteriores, os livros anteriores também, para poder estudar, aprender muitas coisas interessantes. Nós não temos a intenção de ler o capítulo, mas fazer alguns comentários, ler alguns versos, para que a gente possa tirar algumas lições aí para a vida. Estamos em meia natureza. Agora há pouco aqui um pato saiu no meio da água, um cachorro late ali, um pássaro canta aqui, é um ambiente agradável, né? A gente fica muito contente de poder estar aqui desfrutando desse lugar. Mas vamos lá, capítulo 2. Colosso foi uma cidade importante, perdeu toda a glória depois de um terremoto, no ano 60 mais ou menos, da era cristã. Antes disso, no ano 200 a.C., ela foi uma tremenda de uma cidade, perdeu tudo isso. As cidades ao seu redor que também passaram pelo terremoto, como Laodiceia e outras, puderam se recuperar, mas ela não se recuperou. E havia uma série de problemas nesta igreja, nesta cidade e nesta igreja. Um grupo de judeus, como todas as outras, que se converteram ao cristianismo. Havia um grande número de judeus ali. No ano 60 a.C., foi computado mais ou menos uns 10 mil judeus. Era bastante gente, né? Mas tinha muita gente também dos gentios, como eles chamavam, né? Aqui em Colosso havia um problema sério teológico dos gentios. Então agora Paulo tem que trabalhar com judeus e gentios, porque há uma mistura maior de coisas que não estavam de acordo com o evangelho que ele estava pregando. Os gentios, por exemplo, tinham esta visão gnóstica, e vão aparecer aqui 3 versos no capítulo 2 que vão dar assim o bojo, vão dar assim a base da discussão de Paulo, coisas que estavam acontecendo por ali. Então vamos ler alguns versos aqui para a gente poder, já entrando no contexto do capítulo 2 da carta aos Colossenses. O verso 2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, que é o mistério de Deus. A palavra mistério aqui ela não está sendo colocada à toa, não. A palavra mistério está sendo colocada aqui porque havia uma filosofia do mistério, da religião do mistério. Quanto mais você crescia numa determinada crença,
que havia por ali na cidade, no mundo também naquela época. Então você galgava um patamar maior, tinha mais segredos, não podia compartilhar. Galgava um patamar maior, tinha mais segredos. Então coisas que não eram divulgadas. O Evangelho na realidade é para ser divulgado, não há segredos. Mas há um mistério de Cristo, que diz assim, o Cristo também é um mistério. Como é que Deus se torna homem, vem aqui e morre por nós? Este é um mistério, mas é um mistério que deve ser amplamente divulgado. Nós não temos respostas para esse amor é considerado incomparável, não compreensível mesmo de Deus por nós, porque como é que ele vai amar alguém que o odeia, que é inimigo dele? Lá no Jardim do Éden ele diz assim, eu vou colocar inimizade entre vocês, porque eu quero ser amigo de vocês de novo. Vocês agora não são mais meus amigos, vocês são amigos agora da serpente. Vocês fizeram essa escolha, então o trabalho de Deus é colocar inimizade entre o homem e a serpente, o homem e o diabo, o ser humano e o diabo. Então aqui ele diz assim, que aí o mistério, isso é o mistério. Assim, verso 4, verso 3 também, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Jesus. Então quando ele usa ocultos, mistério, ele está dizendo assim, todos os tesouros estão lá, é nele, estão nele, aliás. Assim, verso 4, digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Então assim, tem esses raciocínios aí que vão dizendo que tem segredos e vão escondendo as coisas e tal, mas o mistério que nós acreditamos é o mistério de Cristo. Então, aqui no mistério de Cristo, todas as coisas convergem para lá. Então, além de unidade, a preocupação de que Cristo é o centro de todas as coisas. A ideia é que Cristo é o Criador, é o mantenedor, não é um anjo, como eles acreditavam na igreja, ali divulgavam, aliás, isso. Então não é nada misterioso, ele está bem claro. Verso 5 diz assim, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Andar nele, em Cristo Jesus. Vocês já receberam a Cristo. Não se sabe exatamente quem começou o trabalho lá em Colosso, pode ter sido Paulo, quando passou por Antioquia, entrou pela estrada do meio, mas não importa quem começou, o trabalho estava sendo feito ali. E havia pessoas que, vira e mexe, estavam indo para lá para instruir o povo, para orientá-los, mas então, quando eles saíam, os demais faziam essa confusão toda. Andai nele, nele radicados, edificados e confirmados na fé, andar em Cristo, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Então, não vamos mudar o Evangelho. Vamos aceitar o Evangelho como vocês o receberam. É em Cristo. Cristo tem toda a convergência, todos os segredos, todos os mistérios. Em Cristo são mistérios que são compreendidos e aceitos, quando não compreendidos. E bom, verso 8 ele diz assim, que é um dos versos, 8, 15 e 18. São 3 versos, marque aí, 8, 15 e 18. Paulo então dá um toquezinho sobre pelo menos as 3 crenças principais que havia por ali. Aqui, por exemplo, ele fala sobre astrologia. Esse era um problema sério. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas. São essas as ideias, conforme a tradição dos homens, não de Deus, conforme os rudimentos do mundo, como o mundo foi criado, como o mundo se desenvolve, e não segundo Cristo. Então aqui, os pensamentos segundo o mundo e os pensamentos segundo Cristo. Quais eram os problemas maiores? O gnosticismo era um problema grave. Naquele tempo estava entrando dentro da igreja. O gnosticismo era assim, a mente, o espírito e o corpo, 2 coisas separadas. O corpo não presta. A mente presta, você vai desenvolvendo a mente, o conhecimento, e aí então você vai conseguir chegar no céu. Aí tem anjos que estão apropriadamente prontos para ajudar você, são anjos que emanam de Deus, então é tipo assim, um pedaço de Deus vem através do anjo, essa é a ideia, já cristã, né? Cristianizada a ideia, a filosofia daquela época. Então um anjo vem, e essa era uma ideia que ficava mais ou menos ligada à ideia de que existe um panteão de deuses que cuidam de todas as coisas. Os astros, a configuração dos astros, elas interferem na vida das pessoas e tal. E você deve saber até um pouco disso em nossos próprios dias, né? E os gnósticos estavam assim. Bom, havia 2 correntes entre os gnósticos, aqueles que desprezavam o corpo, que diziam assim,
pode dar para o corpo o que ele quiser. Quer dar doce, chocolate, pode dar qualquer coisa, quer dar bebida, dê bebida, quer dar sexo, dê sexo, faz prazer, dê tudo, porque corpo é assim mesmo, cuida da mente. Olha que absurdo. Então você dá para o corpo o que ele quer, mas a mente você mantém, e aí você vai crescendo na mente só, porque um dia vai só a mente para o lugar, para o céu, ou para algum lugar assim. Olha, é uma doutrina misturada, que confusão que estava na igreja, né? E aí os judeus usavam isso, que é para o outro extremo. Ou você cuida do corpo, cuida do corpo, cuida do corpo, cuida do corpo, não deixa nada acontecer com o corpo e seja obediente. E aí os judeus aproveitavam isso, a questão da obediência para a salvação. Então essas eram as doutrinas. Lá no verso 15, vai falar mais ou menos a mesma coisa. E despojando os principados e potestades, né? Astrologia, os principados, o céu, os astros. Mas nós temos que triunfar na cruz. E ninguém vos julgue por causa da comida e da bebida, agora é com os judeus. Pela comida, pela bebida, pelo dia de festa, pelas luas novas e pelos sábados, os sábados cerimoniais, né? Porque o sábado do sétimo mandamento não foi dado depois do pecado, não tem nada a ver com cerimônias para libação e tudo mais. E o verso seguinte diz assim, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Todas essas coisas terminaram em Cristo. E ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, tendo como pretexto a humildade e o culto dos anjos, que era uma outra coisa que eles faziam ali. Então Paulo estava defendendo a palavra de Deus, estava dizendo, não se enganem, o centro é Jesus, vamos adorá-lo, as coisas já passaram. Minha oração hoje para você é essa, que você possa centrar a sua vida em Cristo Jesus. Há muitas filosofias no nosso mundo, não se engane. A única é a palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus. Um capítulo por dia aqui conosco. E eu espero você amanhã. Estou orando por você. Deus te abençoe. Um abraço.